Shalom, shalom. Bom dia a todos. Hoje nós estamos com mais um vídeo sobre esse projeto tremendo que o Senhor colocou no coração da profeta Andréia sobre sexualidade transformada. E a nossa missão hoje é trazer o assunto sobre mudança de mentalidade. Para quem não me conhece, meu nome é Dulce. Eu sou filha ministerial da profeta Andréia e já peço perdão para vocês, porque é o meu primeiro vídeo, nunca fiz vídeo. Eu sou uma pessoa comum, que não sou youtuber, e que, pela misericórdia do Senhor, me deu essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouco da grandeza que o Senhor tem dado através da sua palavra para as nossas vidas, dos conhecimentos, dos mistérios, das revelações tremendas que o Senhor tem para cada um de nós, tá bom? Então, peço perdão já se acontecer alguns errinhos, eu engasgar e falar besteira, falar palavras mal faladas, vocês me perdoem, porque é marinheiro de primeira viagem, tá bom? Vamos lá. O texto base para esse assunto, tem vários textos, mas eu acho que um texto muito forte é esse que Paulo está falando aqui em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui Paulo nos mostra que nós temos que ser transformados, não é? Que a nossa mente, que é aquilo que nos leva a tomar as nossas decisões e fazer e ter atitudes, é que comanda tudo. Então, ele traz um alinhamento para que a gente possa transformar e renovar a nossa mente. E aí, ele fala aqui também que aí, dessa forma, nós vamos experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso quer dizer que a mudança de mente vai nos trazer um processo de conhecer e experimentar a vontade de Deus, que vem de 3 formas, cada uma melhor do que a outra: boa, agradável e perfeita. Então, se a gente não está tendo a perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas, se está algumas situações mal resolvidas, se tem dificuldade em áreas, é porque a gente ainda está precisando renovar nossa mente. Não existe mudança de comportamento sem que passe por uma mudança de mentalidade. E foi o que eu falei. Então, precisamos buscar renovar a nossa mente com conhecimentos e entendimento daquilo que é falado, daquilo que é proposto pelo reino do Senhor, né? O reino de Deus, que é completamente diferente desse reino, dessa terra que nós vivemos aqui naturalmente. E o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida a sermos participantes desse reino de Deus, que tem uma constituição completamente diferente desse que nós vivemos naturalmente. É uma constituição baseada no sobrenatural, baseada na ação do Espírito Santo sobre nós. E eu quero trazer para vocês algumas pequenas orientações e descobertas que a Bíblia nos traz. Transformação, transformai-vos. Não, vamos lá. Primeiro, conformeis. Conformeis. O que é conformar? Conforma. Então, você forma
de acordo com algo. Então, você vai formar a sua mente de acordo com onde o mundo. Então, mas Paulo está falando, não faça isso. Não forme sua mente de acordo com o mundo. Mas transformai-vos. Então, nossa mente precisa passar por uma transformação, pela renovação dela, da nossa mente. Transformai-vos é uma palavra que no grego quer dizer metamorfose. Metamorfose me remete a lagarta e borboleta, né? Nós sabemos que a lagarta e a borboleta passam por um processo onde entra uma criatura mais ou menos de um tamanho de 8 centímetros, rasteja, tem perninhas, né? E num determinado momento que ela come a vegetação, ela se enclausula, forma um casulo pendurado naquela árvore e dali vai começar um processo que a natureza linda de Deus promove para que no final daquele processo haja uma criatura completamente diferente. Então, o que é metamorfose, que é a transformação, é um processo de mudança, no caso da lagarta e borboleta, mudança física. E aqui o apóstolo Paulo está nos convidando a ter um processo de mudança de mente. Então vamos ver como é que faz, né? É um processo que tem 3 etapas, é um caminho que tem 3 etapas. A primeira etapa é de rendição, nos rendermos a entender que isso é necessário, saber que a nossa mente precisa de uma mentalidade nova, que o que está acontecendo no mundo não é a vontade de Deus. Depois, nós temos que ter um alinhamento, procurar buscar qual é a mentalidade de Deus, e depois nós temos que ter uma entrega, deixar que a palavra do Senhor faça a renovação, a transformação do nosso pensamento, mudando os nossos valores, mudando os nossos princípios, de acordo com o reino de Deus, que tem aquela constituição completamente diferente do mundo natural. É uma constituição regida pelos princípios e valores do Senhor, e não pelos princípios e valores do mundo. Então é isso que a gente tem que aprender. E quais são esses valores? Onde eles estão, né? Eles estão na palavra. Então, como que a gente vai fazer para poder mudar a nossa mentalidade? Nós vamos estudar a palavra. A Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro sobrenatural. Ele é um livro feito por homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. Ela respira, é a respiração de Deus. Ela é o Verbo, não é? Que se fez carne em Cristo. E só ela pode trazer a mudança de renovação. Então, a Bíblia não é só para ser lida, para você conhecer a história. A Bíblia é para te instigar a você pensar como era o povo, como era o pensamento daquele povo naquela época. Você pensar, você aprender como Jesus mudou uma era, né? Agora nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou uma era. Como ele conseguiu isso? De que forma?
E nós temos que começar a entender que Jesus deixou um legado para a gente. Nós temos a responsabilidade, porque somos agora reis e sacerdotes da linhagem de Melquisedeque, como diz a palavra, e nós temos o legado, depois que Cristo se entregou na cruz, de proclamar esse evangelho do reino, com leis completamente diferentes e com mentalidade, valores e princípios que não estão alinhados com este mundo. Isso faz através do que a gente vai conhecendo na palavra do Senhor. Ela tem um poder sobrenatural quando nós procuramos entendê-la, de mudar a nossa forma de pensar. Porque o Espírito Santo é que vai trazendo a revelação. Quando nós nascemos de novo, através de aceitarmos, de entendermos que Jesus é realmente o Filho de Deus, que veio para essa terra, que era o Messias prometido, e que só através dele nós enxergamos o mundo espiritual e temos um privilégio de ter uma comunicação, um relacionamento com Deus, só assim. O Espírito Santo, que veio para habitar em nós, quando Jesus subiu, e ele falou, eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo. É necessário que eu vá para que ele desça. Então, foi necessário ele passar por tudo o que ele passou para abrir de novo para nós um portal de comunicação com o Senhor, e que o Espírito Santo, que não habitou dentro de todos os heróis da fé antes de Cristo, mas que habita agora em nós. Esse Espírito Santo é que vai nos ensinar a entender a palavra. E a gente deve, quando estudar a palavra, aprender, nós precisamos de um dicionário, precisamos de procurar ler livros sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, de autores idôneos, né? Pergunte para a sua liderança, porque tem muitos falsos profetas, tem muitos leitores, a própria internet tem muitas coisas que não são verdadeiras e que não fazem bem a nós, não trazem a verdadeira palavra do Senhor. Então, depois da gente conseguir entender e procurar nos informar através de pessoas idôneas, para a gente conhecer mais, né, o tempo que Jesus viveu, como que era, o que aconteceu naquela época, através da história, através de como eram os costumes daquela época, como que era a vida do povo judeu, porque o Senhor dá muitos exemplos através da lavoura, né? Através do casamento do judeu, não do nosso. Então a gente tem que aprender algumas coisinhas, e isso é maravilhoso, porque a gente vai entrando dentro da Bíblia, como está escrito em Ezequiel 47, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. É isso mesmo, Ezequiel 47, onde ele fala sobre mergulhar nos rios de água viva do Espírito Santo, que você vai entrando, a água vai dando nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, no dorso, no tronco, e até que a gente possa mergulhar em profundidade. Ele está fazendo uma comparação com o nosso caminhar com Deus, o relacionamento que nós precisamos ter com Deus para ter acesso a todos esses segredos que não estão escondidos de nós. Eles estão
escondido para nós, para aqueles que buscam. E quem pode aprender é só os que buscam. Aqueles que preferem ficar no raso, nos joelhos, nos tornozelos, ele vai ter um entendimento raso. Mas aquele que busca, ele vai conseguir entrar na cabeça, na forma de pensar, digamos assim, do nosso Criador, do nosso Deus. E isso acontece de verdade, porque o Espírito Santo vai trazendo para a gente uma forma, umas revelações que você leu aquele pedaço, aquele versículo, durante muitas vezes você conhece aquela história, mas você tem clareza. Ele te dá uma perspectiva diferente e o Espírito Santo traz com uma convicção tão forte, tão profunda, que é como se fosse gravado no nosso espírito, no nossa alma, com o fogo dele. E você nunca mais esquece. E é assim que é o nosso caminhar. Já vou eu falando muito aqui. Vamos ater ao livro, às anotações. Então, eu já falei da metamorfose, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu nasci de novo e Jesus já fez tudo por mim, a obra vicária na cruz dele é perfeita, e é mesmo, então tá tudo bem, minha mentalidade também já foi transformada. Não, não é assim. Nós vivemos quantos anos com uma mentalidade dizendo que não tem nada a ver, dizendo que a verdade não é absoluta, ela é relativa, dizendo que a cultura de um povo é que deve reger aquele povo, né? Dizendo que tudo pode, não tem problema, depois você vai lá, pede perdão, tá tudo bem. Então, não é por aí. Nós pensávamos desse jeito, nós achávamos que Deus perdoa tudo, que é só pedir perdão, né? Nós achávamos que nós não éramos tão ruins assim e tá tudo bem. Então, eu devo dizer para você que não é bem assim, né? Quando nós estamos tão acostumados a sermos de uma forma, nós temos que aprender a ser de outra forma. Por isso é que nós nascemos de novo. Por isso que a palavra fala nascer de novo. Quando o bebê nasce, ele tem que aprender a andar, né? Mas ele tem que engatinhar primeiro, ele tem que aprender a se levantar sozinho, segurando nas coisas, depois ele vai aprender a andar, depois ele vai aprender a dar passos mais rápidos, depois ele vai aprender a correr, andar de bicicleta, dirigir automóvel. Tudo isso é um processo. E a maturidade faz parte desse processo, é uma etapa nesse processo. E ela vem para nos ensinar os princípios e os valores do reino de Deus através da palavra, que é o manual que o Senhor deixou para nós. Então, tudo isso encaixa e nós entramos nessa mudança de mentalidade. E eu quero dizer também uma coisa muito importante, que para a gente fazer isso, nós precisamos querer. E o querer, ele tem que ter uma força muito grande dentro de nós, porque não é a nossa carne que vai querer isso. Muitas vezes nós vamos começar a ler, vai dar sono. Muitas vezes você tenta colocar uma disciplina, naquela hora que você vai ler, chega gente na sua casa, o telefone toca, o celular manda mensagem. Tudo vai levantar contra esse momento. Sabe por quê? Porque também, além de nós levantarmos uma guerra contra nós mesmos, que é o querer, nós estamos levantando uma guerra contra Satanás, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o príncipe desta terra, o príncipe deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a grandeza, a glória, a profundidade,
a revelação da palavra do Senhor. Então, Satanás não quer que você aprenda, porque se você aprender, você aprende a ter autoridade contra ele. Você aprende a enxergar o mundo e a andar. Você aprende a enxergar o mundo natural e o espiritual e andar nesse mundo natural como seres espirituais que somos. Nós somos um ser espiritual que temos um corpo. Não, nós somos um ser espiritual que habita num corpo e temos uma alma. Então, o que que a alma faz? A alma, quem é a alma? A alma é tudo que nós conhecemos, do tempo que nós vivemos aqui, as nossas emoções, a nossa personalidade, como nós entendemos as coisas, é tudo aqui. Tá tudo aqui. Isso é a nossa alma. Quando a gente fica triste, quais são os gatilhos que precisam ser na nossa vida, precisam ter na nossa vida, que nos faz triste, que nos faz feliz, que nos faz calmo, que nos faz ter paz. Isso é a nossa alma. Então, o nosso espírito é aquele que fala com o Senhor. E esse espírito precisa ser alimentado para que a nossa alma não sobreponha sobre o espírito. Ao contrário, o espírito tem que estar no comando. Por quê? Porque é o espírito que vai entrar em relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento vai ser de acordo com aquilo que você conhece uma pessoa. Quer ver? Olha só. Você conhece cantores, você conhece... Vou falar do Roberto Carlos, todo mundo conhece. Você sabe que o Roberto Carlos não tem uma perna, que ele perdeu uma mulher, né? Uma mulher que ele perdeu pelo câncer, que ele é um cantor já há muitos anos, que ele é chamado rei. Você sabe como é que é o cabelo dele, você sabe que ele... Enfim, você sabe um monte de coisas sobre ele que está escrito nas revistas que a mídia fala, mas você não conhece ele não te conhece. Você sabe dele, mas ele não te conhece. E é isso que acontece com a gente. Nós vamos aprender sobre Deus nas Escrituras, mas vamos conhecê-lo através do Espírito. E ele vai se mostrar para nós. E é uma forma tão deliciosa, tão tremenda, que tem que ter uma mudança de mentalidade para isso acontecer. E a partir dessa mudança, vem a mudança das atitudes também, né? Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos estagnar. Então, é um processo que vai acontecer ao longo do tempo, são etapas que o Senhor vai te ensinar uma coisa, para depois te ensinar outra, para depois te ensinar outra, e lá na frente você vai entender como que aconteceu esse processo. Nós aprendemos durante a nossa vida inteira, nunca mais a gente para de aprender. Não sabemos tudo, graças a Deus, porque é muito gostoso aprender. E durante esse aprendizado, você vai crescendo em relacionamento com o Senhor, em posturas diferentes, em maneira de ver as coisas, maneira de ter mais paciência, né? Porque o mundo fala assim, tem um ditado do mundo que fala assim: nós damos um boi para não entrar numa encrenca, né? Mas damos uma boiada para não sair dela. Mas Jesus diz o contrário. Jesus diz: você tem que perdoar o seu inimigo 70 vezes 7, que quer dizer infinitamente, né? Então, o valor do mundo é você dar o troco. Você vai tendo paciência, mas uma hora você explode. E o valor do reino de Deus é ter paciência, orar a Deus, pedir por aquela pessoa, e um dia ela vai estar melhor. Um dia o Senhor vai fazer o fluir dele na vida dela também. Tá percebendo? Então, para saber esses princípios, temos que
voltar para a palavra. E deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu posso falar para você. Está escrito aqui em Tiago 1:21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Então ele está dizendo que a palavra do Senhor é poderosa para salvar as nossas almas. Salvar traz uma perspectiva de salvação, de não ir para o inferno. Mas aqui ele está falando salvar a nossa alma, salvar enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos nessa terra, para sermos melhores, para aprendermos a boa, a agradável e a perfeita palavra, vontade do Senhor. E enquanto nós não aprendermos isso, nós ainda não salvamos nossa alma. Nós ainda temos problemas. É claro que a gente vai ter problema sempre, mas nós fomos colocados aqui como solucionadores de problemas. Não na força do nosso braço, mas na força do braço do Senhor, nos ensinamentos de Jesus. E aí, nós vamos continuar esse processo através do Espírito Santo, e que, quando a Bíblia fala da mente de Cristo em nós, porque a Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo, ela está falando da presença e da ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a mente do Senhor. São as verdades espirituais, são os propósitos de Deus e a revelação da sua palavra. Amém? Agora eu quero me reportar ao apóstolo Éder Gregório, que fez uma mensagem, ele fez uma pregação, ele estava numa igreja, eu vi esse vídeo, e ele fez, o título da pregação é A Mentalidade de Sião. E eu achei muito importante a gente ter esse entendimento, para nós entendermos que a nossa mente pode ser uma mente grega, romana, ou pode ser uma mente de Sião. E eu vou pegar as palavras dele para falar. Não fui eu que falei, né? Eu vou pedir que vocês entendam que eu vou usar das palavras dele para dizer, porque eu acho que é válido a verdade que ele está trazendo aqui. Ele falou assim, que no versículo... Deixa eu achar aqui o versículo. Está escrito aqui em Zacarias 9. O versículo está escrito assim, o Senhor está falando de uma guerra, e ele diz, olha, a Grécia... desculpe. O versículo de Zacarias que está dizendo, olha, Grécia, eu enviarei contra vocês os meus filhos de Sião, e eles se tornarão uma espada na mão de um valente. E aí, a gente escuta bastante a palavra Sião, né? Techuvá Sião. Por que Sião? O que é Sião? O Sião, ele foi colocado na palavra, na Bíblia, para falar sobre a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. E é isso mesmo. Mas ele é uma atmosfera do ajuntamento dos filhos de Deus, né? Então, o ajuntamento dos filhos de Deus com a mentalidade do reino é Sião. E o outro é Grécia. Ele foi dividido aqui no versículo. Olha de novo, ó. Falando para Grécia. Olha, Grécia. Tá falando, Grécia, presta atenção. Eu vou enviar contra vocês os meus filhos de Sião.
É Deus falando isso. E eles se tornarão uma espada na mão de um valente. Então, o mundo vai na mão da Grécia e nós vamos na contramão do mundo em Sião. Quando a Bíblia fala de Israel, ele fala de uma nação, de um povo. E quando Deus fala de Sião, ele fala dos filhos dele. Isso é muito importante nós sabermos. Porque todos nós, todos os dias, somos mentoreados por pensamentos gregos. Olha que interessante. Que é o humanismo. Gente, isso é tão sério que existem filósofos, né, que nós estudamos quando alguém vai fazer faculdade, eles são citados ali como grandes pensadores com as filosofias terrenas, humanas dele, de trazer uma conduta para as pessoas dessa terra. É como se eles colocassem os filósofos como o oráculo do mundo, para que nós façamos aquilo que eles acham que tem que fazer. Os filósofos, que eram homens gregos, romanos, de antiguidade. E tem cada filosofia, tem cada filósofo falando cada coisa. E as pessoas não sabem de tudo que eles falam, apenas citam pedaços das falas dele. Mas a Grécia coloca eles num pedestal. E por que a gente fala que nós somos controlados por uma mentalidade grega? Olha só que interessante. O apóstolo Éder estava nessa mensagem e ele fala assim, vamos fazer uma reflexão aqui. Quanto é 2 mais 2? Aí todo mundo fica assim meio com medo de falar, para não falar abobrinha, né? E ele fala, vamos gente, pode falar, 2 mais 2. Aí eles falam 4. E isso é óbvio que é 4. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Mas quem diz isso? Aí eles falam a matemática. A igreja fala, né? Aí ele fala assim, isso, a matemática. Mas vamos lá. Quem inventou a matemática? Aí disseram Pitágoras, que é um filósofo. Aí ele falou assim, Pitágoras. Para Pitágoras, 2 mais 2 é 4. É óbvio, é a matemática. Mas para Deus não é. Aí o pessoal fica assim, ué, como assim? Né? Aí ele fala assim, vamos lá. Não está escrito na Bíblia uma história que Jesus estava no monte e que tinha uma multidão com ele, e os discípulos viraram para ele e falaram assim, mestre, já está tarde, dispensa essa multidão para que eles possam se alimentar, porque são muitos. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não, quem vai alimentá-los são vocês, nós vamos alimentá-los. Aí ele falou assim, mas mestre, não tem como, são mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas sem contar mulheres e crianças. Então, se cada homem que tivesse ali tivesse levado a sua mulher, ou cada família tivesse um filho apenas, seria no mínimo 15.000 pessoas. E aí Jesus fala assim, procura, veja quem tem alguma coisa, algum alimento. Aí tinha um rapaz que tinha levado peixe e pão, né? E aí, eu só não me recordo direito, eu sempre faço essa confusão, se eram 2 peixes ou 5 pães. Ou ao contrário. Acho que é 2 pães e 5 peixes. E aí ele fala assim, então agora vocês peguem os cestos que nós vamos alimentar o povo. E eles pegaram o cesto e o Senhor foi colocando. E aqueles cestos foram multiplicando com pães e peixes, com pães e peixes. E ainda ele deu comida para toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos. 12 cestos sobraram. Então, na mentalidade de Sião, 15.000 pessoas, no mínimo, puderam ser alimentadas com 5 peixes e 2 pães. Ou o contrário.
Entendeu? Aí eu falei, gente, claro, é isso que a Bíblia faz. Ela dá um clique na mente da gente, porque como é que a gente ia imaginar isso, né? Ele falando de matemática, que é uma coisa lógica, aí a gente tem que lembrar que Deus não é lógico, nem de forma alguma, né? Depois ele deu outro exemplo. Tem um computador, ele tem um computador que é um Mac e não funciona o Windows. E um dia ele precisava baixar um aplicativo nesse computador. E procurou na internet e ele baixou o aplicativo. Aí o aplicativo estava no computador dele, que é o Mac, mas não rodava no computador. Ele tentou de várias vezes, mas não rodava. Aí ele foi lembrar que o sistema operacional do arquivo era o Windows. E o dele não era o Windows, o dele era Mac. Então, o sistema operacional, aquele computador, ele tinha um programa que tinham que ter aplicativos de acordo com aquele programa. Então, coisas que dentro do computador não veio, baixavam aplicativos da mesma linha daquele sistema operacional, que era do Mac. Existe o computador, né, da Microsoft, que é o Windows. Então, a mesma coisa. O sistema operacional aceita aplicativos Windows. E ele baixou o Windows, que era o sistema operacional do Mac. Então, ele pegou um aplicativo de outro programa e não roda, não funciona. A mesma coisa a nossa mentalidade. Para quem tem a mentalidade da Grécia, as coisas de Deus são loucura. Não vai acontecer. O sobrenatural de Deus não vai aparecer nas nossas vidas, não vai acontecer nas nossas vidas, porque nós não estamos com a nossa mente programada para o sobrenatural. Nós estamos programados para a lógica. E nem o contrário. Quem tem a mente Sião não anda mais como o mundo, porque a nossa mente, ela foi programada para os princípios e os valores do reino do Senhor, do reino de Deus. E nós não compactuamos com o reino dessa terra, com a mente grega. Então vocês entendem que existe duas formas de pensar: a forma de Deus e a outra que não é de Deus. Simples. Então, como você vai alcançar os seus milagres se você não tem a mente do Senhor? Por isso é que o Paulo fala para gente não nos conformar com a mente do mundo, mas para a gente transformar a nossa mente pela renovação da palavra do Senhor, né? Para que a gente possa usufruir da boa, você vai aprendendo um pouco, depois você fala da agradável vontade do Senhor, você aprende mais um pouco, depois você aprende mais um pouco, você vai viver da vontade perfeita do Senhor. Olha que maravilha. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E para finalizar, eu vou dizer que a gente tem que fazer uma briga mesmo, uma briga contra nós mesmos, uma guerra contra o mundo, mas temos também que guerrear contra Satanás, porque na palavra do Senhor está escrito que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não saibam o quanto é maravilhosa, o quanto é tremenda, o quanto é incrível, o quanto é tremendo as revelações da palavra profética, da palavra do Senhor. Então, tem uma cegueira espiritual que nos bloqueia. Lembra quando Paulo caiu ao chão cego? Então, Deus estava
mostrando para ele o quanto ele era cego, porque ele estava com as escamas da cegueira espiritual. E quando o servo do Senhor foi lá e orou por ele, e ele abriu os olhos, o Senhor tinha aberto os olhos dele, ou seja, tirado a cegueira espiritual. Outra parte também que fala sobre isso é quando Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho para Emaús, que ele estava falando, e num determinado ponto a Bíblia diz: e Jesus abriu-lhes o entendimento. Então, Jesus usou o Espírito Santo naquele momento de uma forma sobrenatural, abrindo a mente dos discípulos para eles perceberem que quem estava com eles era Jesus. Porque Jesus estava andando um caminho inteiro com eles, um tanto de tempo, e eles falando que Jesus tinha morrido, que ele não conhecia Jesus, que não sei o que, ppp. Eles não estavam reconhecendo Jesus. A mente deles estava bloqueada. Aí Jesus foi lá, ativou o Espírito Santo, e o Espírito Santo abriu o entendimento deles, milagrosamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo do Senhor possa estar abrindo o entendimento de vocês neste momento, para que vocês saibam que a palavra do Senhor é necessária, a leitura, o estudo da palavra do Senhor é necessária para que a gente possa abrir a nossa mente e aprender as grandezas do Senhor, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais ouviram, nem penetrou em coração as grandezas que o Senhor tem para a nossa vida, não é? As coisas maravilhosas que o Senhor traz na nossa vida, ainda aqui nessa terra, porque maravilhosas coisas já tem lá no céu. Nós, quando chegarmos lá, já é cheio, mas aqui a gente pode ter essas promessas. Em nome de Jesus, eu agradeço esse momento, eu agradeço estar aqui compartilhando com vocês e que vocês sejam abençoados pela palavra do Senhor neste momento, neste dia. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Um abraço grande a todos. Até a próxima.